agradecer, em nome dos professores, né, que estão aqui representados brilhantemente. Acho que o doutor Ila dispensa apresentações, né? É extremamente importante a presença dele aqui, porque a situação está muito complicada, né? A gente sabe disso. E quem está no governo está enfrentando uma perspectiva bastante complexa, né? Eu acho legal aqui numa casa em que se discute economia, em tese, a gente ter a possibilidade de ouvir o depoimento direto de como é que a coisa está funcionando. E eu acho que vai ser legal explorar o regime de metas de inflação, que fica uma coisa meio fantasmagórica e, no fundo, em sua complexidade, tem uma simplicidade embutida, né? Uma coisa quase intuitiva. Então, eu acho que a gente deve ir por aí. Eu agradeço muito a presença do Ila e vamos dar a palavra para ele. Agradecer a FEA pelo convite. Eu já estive aqui antes, numa encarnação anterior, em várias encarnações anteriores. Essa é a primeira vez que eu venho nessa encarnação aí de governo, no setor público. Então, agradeço a FEA, agradeço o centro acadêmico, também agradeço aquele garoto de cabelo comprido que me trouxe até aqui. Parece que é bom, me dizem isso. Estamos entre economistas, então, entre economistas a gente pode fazer piada, né? De nós mesmos. Se a gente fizer piada, se os outros fizerem piada, a gente não gosta, mas a gente faz piada dos outros, mas entre nós podemos fazer piada entre economistas. Aí tem essa... Você sabe que hoje a gente está no BRICS. O BRICS deixou de ser um conceito inventado pela Goldman Sachs, que hoje virou os BRICS. Aí, de vez em quando, uma vez a cada não sei quantos meses, eu vou lá e sento e converso com o presidente do Banco Central da Rússia, da China, da Índia, da África do Sul também. Então, deixou de ser um conceito que alguém inventou, na verdade foi a Goldman Sachs que inventou, e acabou virando um clubinho dos BRICS. Não sei ainda para que serve, mas a gente se encontra de vez em quando. Então, a piada diz que o presidente russo convidou o presidente brasileiro para assistir a parada militar, aquelas paradas, vocês conhecem, né? Parada, para sentar lá, aquela formação formal, e o desfile começa assim, imponente. Primeiro passam os fuzileiros, marchando certinho, pernas completamente paralelas, depois vêm as brigadas, depois vêm os tanques de última geração, aqueles tanques cheios de laser, depois vem as brigadas especiais, depois vem os paraquedistas, e no final vem aqueles mísseis de última geração nucleares, que você olha e já fica com medo. E depois que passa todo mundo, tem 5 pessoas franzinas, segurando um bloquinho de um lado, do outro, dando assim, devagarzinho. Aí o presidente brasileiro pergunta para o russo, mas quem são esses? Esses são os economistas. Ué, o que eles estão fazendo aqui? Você não imagina o poder de distinção desse pessoal. Então, vamos lá, dado que espero que a gente não faça essa discussão e, na verdade, a gente consiga consertar. Consertar o quê? O que deu errado? O que ocorreu? Eu acho que tem sempre uma combinação de algo mais global com problemas locais. É sempre essa combinação. Quando você tem problema local e no mundo está uma beleza, você não sente tantos problemas. Quando tem problema lá fora e aqui está bem arrumadinho, pior, mas não é tão ruim. A combinação de um choque global com problemas domésticos leva à crise que a gente está hoje. Qual foi o problema externo? O problema externo é que você passou 10 anos, 2003 até 2013, 11, 12, 13, você podia dizer que ainda está ok, um mundo de commodities, onde tudo que você vendia dobrou, triplicou de preço, e você ficou rico de um dia para o outro.
Quando isso acaba, isso gera consequências para todo mundo que produz esses bens. E você vê isso no mundo todo. Você vê países, desde políticos como a Venezuela, que está com um problema grave de desabastecimento, até países que fizeram políticas opostas. Chile, Colômbia, Peru, todos eles com crescimento que eu diria hoje estão crescendo pela metade. Se antes cresciam 5%, crescendo 2 e pouco. O Peru, que crescia 6%, está crescendo 3%. E assim vai. Só que o Brasil não está crescendo a metade. O Brasil crescia em média, durante o boom, 4%. Se você escolher muito bem, torturar muito dado, dá 4,5%. Então deveriam estar crescendo 2%. Só que a gente está na pior recessão desde que a série ela é catalogada, né? Acho que esse ano vai dar uma queda acumulada entre 7% e 8% nos 2 anos. Isso nunca teve isso. Durante a grande depressão dos 30, não chegou a isso, foi um ano. Durante o plano Collor, que teve aquela crise, foi um ano e caiu. Durante a crise financeira internacional, 2008, 2009, foi um ano que caiu e voltou. Então não tem 2 anos seguidos assim, você não tem registro. O que aconteceu é que essa crise, esse problema global foi recepcionado aqui com políticas que magnificaram o problema. Às vezes tem políticas que absorvem, você tem o absorvedor de choque, o câmbio flutua, se for externo melhor, se for interno pior, e assim vai. Dessa vez você teve algumas políticas que pioraram a situação. Primeiro, o diagnóstico foi equivocado, foi um diagnóstico que você não estava crescendo porque era um choque temporário e não permanente. Na verdade, a ideia da marolinha, a ideia de que esse negócio vem, é uma ideia de que é tudo muito temporário e daqui a pouco resolve. Esse diagnóstico é muito relevante, porque você faz políticas anticíclicas quando é muito temporário. Quanto mais temporário, mais anticíclico você tem que ser. Quanto mais permanente tem que ser sua reação. E a gente trabalhou com a ideia de que essa desaceleração de crescimento nos últimos anos deveria ser lidada com políticas muito expansionistas. Você mexeu na questão fiscal, a questão fiscal no primário de em torno de 3% a 4%, no déficit agora dá para verificar verdadeiro de um 2,5%, então você mudou de 4% para menos 2,5%. 6,5% do PIB por ano é muita coisa. E aí começa a ter dúvidas sobre a dinâmica da dívida, a dívida começa a subir, e pior do que subir é a percepção de que vai continuar subindo. Se você tem déficit todo ano, então você vai acabar subindo. Ao mesmo tempo, como o crescimento não vinha, todo ano caía, a ideia de que você precisava ser mais rigoroso, mais intervencionista, tinha que mexer mais nas alavancas, porque se está caindo o crescimento, é porque a gente não fez o suficiente. Então, e não reformas, coisas como a produtividade, como você teve, por exemplo, desde congelamento de preços, você congelou o preço da Petrobras, que fez a Petrobras ter um prejuízo enorme, e fez o risco Brasil para a Petrobras subir muito em 2015 e 2016, só agora está começando a voltar. Depois você descongelou, né? Tudo que você ganhou de inflação por congelar antes, você perdeu agora. E você sabe que quando você congela e depois descongela, não dá elas por elas, não é o que você ganhou ou você perdeu. Porque uma vez que a inflação sobe, ela entra no que a gente chama da inércia, da indexação, o reajuste escolar, o aluguel, o reajuste de plano de saúde, reajuste de salários, tudo sobe com a inflação. Então você congelou, liberou, depois fica no sistema até sair demora muito. Depois você teve muito intervencionismo em alguns setores, setor elétrico, você baixou com muita força o preço, o que desincentivou o investimento, depois deu azar, deu inclusive seca e escassez de energia elétrica, então você baixou
você queria baixar os preços de energia elétrica em 15%, em 2015 você teve que subir 60%. E esse ano vai subir, ano que vem vai subir, então está dando filhinhos esse controle de preço. Além do mais, você perdeu transparência, porque você tentou usar puxou instituições públicas para tentar te ajudar, e tudo isso fez com que a percepção fosse uma percepção de risco elevada. Você perdeu o grau de investimento, ou seja, não só pelas agências de classificação de risco, mas também pelo quem está investindo, quem está colocando, desistiu de investir, e você gerou um problema grave. Muitos dizem que foi a tempestade perfeita. Você teve a crise econômica, você teve a crise política, e você teve a crise, vamos chamar de ética. A combinação das três crises que se abateram sobre o Brasil. Na verdade, eu não gosto, eu já até usei numa entrevista, falei em tempestade perfeita, mas eu acho que tempestade perfeita, hoje pensando, dá uma ideia de que um grande azar, né? E que azar? A crise política veio junto com a crise econômica, veio junto com as investigações, tudo isso derrubou o PIB. Na verdade, uma crise alimenta a outra. A crise econômica ali leva a que gera uma crise política, por sua vez, gera menos tolerância com os desvios. Isso um reforça o outro e você acaba tendo todas as crises juntas. O que aconteceu? Esse é o diagnóstico. Qual foi o resultado? Falei da queda do PIB, a inflação subiu para 10,67%, quase 11%. Você tem uma meta de 4,5%, então 11 para 4,5% é um desafio. O PIB cai 7%, por alguns anos ele cai e o desemprego não sobe, por razões diversas. Acho que uma percepção das empresas que o choque é temporário também, que está na nova linha, né? Só que, quando ficou claro que houve essa recessão, o desemprego está subindo, hoje atinge 12%, que dá quase 12 milhões de pessoas empregadas. Então, esse custo de diagnóstico, esse erro na política, na forma como você reagiu, teve consequências reais, porque você tem muita gente fora do mercado de trabalho, que de um lado não produz, e de outro tem consequências sociais relevantes. Então, não é de graça o que está acontecendo. Muita gente pergunta como é que é possível você ter recessão e inflação ao mesmo tempo. Você tem recessão, puxa os preços para baixo, não deveria ter inflação. Aí tem uma certa confusão, porque todo mundo tende a pensar em inflação de demanda. Tem um boom, cresce muito, e todo mundo aumenta o preço, e dá inflação e crescimento. Ou a demanda está tão baixa, entendeu? Tem um problema de demanda grave, e isso faz o preço cair, deveria ter as duas andando juntos. Inflação caindo, atividade caindo, atividade subindo, inflação subindo. Mas, na verdade, você tem que entender o choque que a gente sofreu como se fosse um choque de oferta. Aquilo que faz a inflação subir é o que derruba o PIB ao mesmo tempo. Não é um choque de oferta normal, choque do petróleo, vocês estão acostumados. Mas, sob o ponto de vista, a queda da confiança, o aumento de risco, a depreciação que veio com o risco, fez exatamente isso. Subir a inflação, derrubar o PIB. Então, não tem surpresa nenhuma. É claro que depois, uns efeitos secundários, a gente já está em 2016, aí a gente pode pensar em outros. Mas a razão da queda do PIB é a mesma razão do aumento da inflação. Qual é o problema, digamos, o diagnóstico no momento? Qual a ideia em termos do que fazer no momento? Você tem hoje, está no meio de uma recessão, você está no meio de inflação, você tem um monte de gente desempregada, você tem um déficit fiscal de 2,5%, tem uma dívida crescente. Como é que você resolve esse embrulho que ocorreu? A primeira coisa é que, sem recuperar a confiança que a economia
consegue controlar o seu déficit e a dinâmica da dívida, não vai vir nada, não vai vir recursos, ninguém vai investir. E você precisa do investimento, porque sem o investimento você não consegue a retomada do crescimento. A retomada do crescimento via consumo é mais difícil, porque você tem mais gente desempregada, os salários estão crescendo menos, então o consumo hoje ela vai acabar indo a reboque, então você vai ter que de alguma forma melhorar a confiança, melhorar o investimento. O investimento, se vocês terem uma ideia, desde que a crise começou até agora, caiu 25%. Ou seja, perdemos um quarto do investimento todo ano. Ou seja, ela tem que voltar. E a verdade é que ela está tão deprimida que um pouco de melhora já pode fazer volta da normalidade. A depreciação tem que ser reposta, se você tem um programa de infraestrutura minimamente confiável, você aumenta. Enfim, você precisa, ninguém vai colocar, ninguém vai investir. O risco é, você investe, dá uma nova crise e se cai de novo. Para que você vai investir se vai cair de novo? Então, você precisa lidar com isso. E a forma como você está lidando é tentando reduzir as incertezas. Algumas estão ocorrendo. Acho que a incerteza política estava no auge, agora ainda é alta, mas menor. Estou me referindo quando a gente assumiu, a gente não sabia nem sobre a questão da interinidade ou não, acho que acabou reduzindo esse risco, e eu acho que está diminuindo ao longo do tempo. A incerteza econômica está diminuindo também. Você está vendo empresas como a Petrobras sendo saneadas, você está vendo o BNDES sendo levado com certo cuidado, você está vendo o Ministério da Fazenda lidando com a questão fiscal e agindo com a questão fiscal, não só tentando resolver problemas de curto prazo, botando o dedo, a água está com o dique saindo, você bota o dedo aí, não é só curto prazo. Você olha o longo prazo e mandando para o Congresso medidas, e essas medidas têm sido aprovadas. Estou falando aqui até dos gastos, que você já deve ter discutido, ela foi aprovada na Câmara, agora está indo para o Senado, depois vai ter que discutir outras reformas, uma delas fiscal também, que é a Previdência, e depois vai ter que continuar com reformas que lidam com atividade. Você vai ter que ter reformas de infraestrutura, vai ter que investir também na questão da reforma política, reforma trabalhista, tem várias reformas que estão lá. Tem uma reforma que é muito cara ao Banco Central, que é a autonomia do Banco Central, que todo país do mundo tem, no Brasil não tem razões. Tem várias coisas que são bem brasileiras, essa é uma delas. A gente dá autonomia ao Banco Central, mas não tem lei. Então você tem todo o custo de dar autonomia, mas não tem o benefício de estar na lei o risco do país cair. O teto dos gastos, eu concordo que tem que ser um dos primeiros pela seguinte razão. Você teve nos últimos 10 anos, na verdade nos últimos 30 anos, crescimento da despesa acima da inflação. Nos últimos 10 anos foi 6% por ano real. Então, se a inflação for 5%, você descia 11% de despesa. Se a inflação for 10 algum ano, ia para 16%. E isso não foi o último governo, não foi o governo anterior, a última, e os últimos, todos os governos. E isso tem a ver com a ideia que, na medida que a gente não consegue fazer as escolhas, a gente não consegue priorizar, porque a gente tem essa ideia de que eu não vou dizer não para ninguém. Vou contar uma anedota. Eu estava na minha encarnação anterior do governo, eu já fui do Banco Central antes, eu fui diretor de 2000 a 2003, ou seja, 13 anos atrás. A sensação de velho do careta, você volta 3 anos depois. Mas quando eu estava lá, tinha na época o que a gente chamava de Câmara de Política Econômica. Uma vez por semana a gente ia lá no Palácio do Planalto, o Central e os diretores, por isso eu ia. O presidente, na época, o Arlindo, depois o MER.
Aí ia o ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda, que era um malandro, ia o chefe da Casa Civil, que era o Pedro Paente, que hoje está na Petrobras, hoje Casa Civil Padilha. Então, sentava todo mundo lá e levantava a questão. Bom, temos que resolver esse problema. É o mínimo de coordenação, né? Até que levantaram uma questão que eu achei, sabe aquelas ideias ruins que surgem? Em governo surge muita ideia ruim, vocês nem veem, tá? A gente joga na defesa 90% do tempo e 10% a gente propõe alguma coisa, tá? Então veio aquela ideia bem ruim, tá? Nem lembro qual é. Aí eu falei, aí eu liguei para a pessoa que estava propondo, que é o ministro e o diretor do Banco Central, tinha aquela coisa da hierarquia, diretor um pouco abaixo, né? Eu disse, mas que ideia ruim! Pensa na consequência A, B, C, D, E. Você não pode estar dizendo uma coisa dessas, ministro de Estado. Aí depois o Pedro Paente, que era o chefe da Casa, disse, Ila, tem que conversar um segundinho comigo. Falei, né? Está no Brasil. Quando você quiser falar mal de alguém, fala pelas costas. Não fala pela frente. Então essa índole nossa de tudo, assim, então não tem prioridade já. Você tem um projeto, vamos aprovar. Você tem outro projeto, vamos aprovar. E quando não tem prioridade, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. E o resultado é que você passa anos com a despesa subindo sem parar. No começo você financiaria a inflação, imposto inflacionário, que é a mesma coisa de não decidir, ou implicitamente decidir que quem paga é quem paga mais imposto inflacionário, que a gente descobriu que é quem tem menos formas de se defender, que tem menos aplicações, que não tem dinheiro no banco, normalmente a camada mais pobre, tanto que quando houve o plano real, teve uma melhora na distribuição de renda na pobreza, e isso depois teve outros fatores, mas a queda da inflação foi relevante. No começo, imposto inflacionário. Segundo, depois que acabou a inflação do plano real, e agora? O que a gente faz? Ninguém se tocou de parar de enriquecer a despesa. Não vou parar, não, você quer isso, você quer aquilo, então começou a subir o imposto. Aí imposto, até que a carga tributária chegou perto de 40% e começou a sufocar, você não conseguia crescer. Aquela ideia do Brasil crescer 4% na época do boom, é porque tem alguma coisa que não está deixando ir. Além, mesmo na época de ouro, do programa mundial, você está em 4%. Então, imposto, estou falando só de imposto de renda, não, imposto indireto, sobre as mercadorias, imposto sobre a produção, imposto sobre investimento, imposto para tudo. Aí começou a ter quase uma revolta contra o imposto. E a solução foi aumentar a dívida, que é onde a gente está hoje. Então a dívida hoje bruta, ela está perto de 70%. Você tem um déficit nominal que pode ser quase 10% ao ano, de 5 e 10%, dependendo de alguns fatores. Então, tem que parar essa dinâmica. E a forma de parar é resolver o déficit, mas no curto prazo você está numa recessão complicada, quando você consegue chegar. E a ideia, então, foi fazer um plano onde, ao longo do tempo, a causa principal do aumento de imposto, do aumento da inflação e do aumento da dívida, você controla. E, uma vez você fazendo isso, você induz, de alguma forma, a sociedade a fazer escolhas. Se você não tem escolhas, no final, acaba saindo que está na marra. Quem tem mais força, quem é mais emergencial, e assim vai. Então, essa é um pouco a ideia do teto dos gastos. Depois, vai precisar de reformas para manter o teto, para ver se tem controle, se não pode ir crescendo. Então, você vai pensar na reforma da Previdência, vai ter que pensar em formas de fazer escolhas, porque se você não fizer, vai acabar sendo feito por você. Essa mudança houve, a situação obviamente está em recessão, é grave, mas do ponto de vista da confiança, você já começa a ver algumas mudanças. Então, por exemplo, o risco do Brasil, que a gente hoje mede pelo Credit Default Swap, o CDS, que é o que a parte de vocês sabem, mas eu vou nivelar aqui, é o mercado financeiro quando alguém paga um determinado valor para se proteger se o país não pagar as contas. É uma forma de você comprar um seguro.
E esse seguro valia 200 e pouquinho, foi até quase 600, no ano até, se dobrou, e agora voltou a perto de 260 de volta. Ou seja, na época que a gente tem a regra de investimento, estava mais perto de 200 até abaixo. Ou seja, ainda tem que andar. Mas aquela parte pior. Também você teve sinais do mercado acionário subiu, está subindo no ano 20, 30%, desde abril está subindo 20%. Então, alguém que está no mercado financeiro está olhando as empresas e achando que o futuro das empresas é melhor do que achava antes. Você tem também perspectivas do juro de longo prazo, não o juro do Banco Central, que a gente decide a Selic, mas aquele juro que as pessoas acham que é de equilíbrio, que elas negociam. Então, por exemplo, um título de 50 anos, uma NTNB, que é o Nota de Tesouro Nacional, CRB, que apenas quer dizer que é indexado à inflação. E isso é, em 2050, hoje, está com juro real de em torno de 5%, 5,5%. Então, já diminuiu um pouco essa percepção de risco do Brasil. Do ponto de vista do Banco Central, eu vou falar um pouco do Banco Central e terminar, também houve melhoras. A gente tem uma inflação de 11, uma meta de 4,5. Não sei quantos de vocês percebem, mas é uma distância considerável. A vantagem é que já está caindo, e a perspectiva é que estamos em novembro, nos próximos 2 meses, a inflação chega a 7%. Então estava perto de 11%, está com uma cara que vai acabar 7% esse ano, ou seja, 11% vai para 7%, ou seja, já caiu 4%, em parte porque estamos em recessão, então isso influencia, e outra parte porque muito do que fez a inflação de 11% desapareceu. Você já não está mais aumentando a gasolina, a energia elétrica, corrigindo preços administrados. E o câmbio que tinha subido de 2 para 4, na verdade o câmbio está indo de 4 para 4,620. Então tudo isso ajudou a cair, e agora está com o desafio de 27 a 4,5, que é a meta. O regime de meta, como foi bem colocado aqui, é um regime bem intuitivo. Eu tenho que chegar no 4,5, eu estou em 7, digamos agora, chego em 7 no final desse ano, como é que eu chego lá? E você se baseia, você não pode se basear na inflação corrente, porque você tem que tomar atitudes pensando nos próximos 12 meses. Então, eu preciso saber qual vai ser a inflação dos próximos 12 meses, 24 meses, assim diante. E a expectativa de inflação, aí não do Banco Central, mas a expectativa de inflação dos analistas, chamado pesquisa Focus, ela está dizendo que a inflação vai ser 5% no ano que vem, ou seja, um pouquinho acima. E está dizendo, mas imagina, 11, 7, 5, a gente quer chegar a 4,5. No ano de 2018, a expectativa já está em 4,5, 2019 4,5 também. Então, na verdade, houve uma mudança importante na expectativa das pessoas quando você vê o mercado financeiro, as ações, o risco, o CDS, mas também quando você vê a expectativa de inflação. Então, a situação do lado real estamos em crise, já há medidas tentando resolver, e há uma esperança que venha ocorrer essa desinflação. No Banco Central a gente tem administrado aí a nossa política, avisado que todo mundo que importa é a expectativa de inflação, as nossas projeções. Também tem dito que a gente está olhando algumas questões que são relevantes para a inflação cair, como, por exemplo, toda essa questão fiscal. Se você resolver a questão fiscal, nos ajuda. Se não resolver, não nos ajuda. Mas também tem questões de indexação. Muito preço da economia brasileira, ela sobe porque sobe esse ano, porque subiu no ano passado e assim vai. Você tem em janeiro, você olha os 2 meses, a mensalidade da escola tal vai subir 10%. Por quê? Nos últimos 12 meses foi 10%. Se todo mundo fizer isso, a inflação cai mais devagar, a gente está olhando um pouquinho a essa inércia. Para terminar, que eu já falei bastante, eu vou falar de
dois assuntos de uma agenda que a gente tem no Banco Central. O Banco Central lida com inflação, mas também é responsável pela política cambial e pela supervisão dos bancos. A política cambial, a gente deveria ter cuidado de dois lados. De um lado, o câmbio tem que ser flutuante. Porque se ele é flutuante, ele nos ajuda a corrigir problemas. Então, por exemplo, um dos poucos itens que ajudaram nessa recessão a economia a se sustentar foi porque o balanço de pagamentos deu uma mudança importante. Você teve as exportações subindo, as importações caindo, isso fez com que você tivesse alguma sustentação no balanço de pagamentos. Quando a coisa vai bem, é outro lado, o câmbio apreciativo está entrando dinheiro e tal. Então, o câmbio flutuante, ele nos dá o sinal correto e ele nos ajuda. É claro que câmbio é algo que nunca ninguém está certo, muito menos o Banco Central. Se o câmbio está 3,20, é porque podia estar 3,80. Se está 3,80, é porque podia estar 3,20. Uma pessoa gosta do câmbio que vai viajar para Miami, gosta do câmbio porque está apreciado, porque vai importar uma máquina que vai facilitar. Outro, ao contrário, quer que as importações fiquem caras para poder produzir aqui. E assim vai. Então, o regime de câmbio flutuante é importante manter para nos dar esse sinal. É claro que a gente deixa flutuar, mas sempre de forma um olho. Não existe Banco Central no mundo que não tenha alguma intervenção, evita volatilidade excessiva. Recentemente teve aquele programa de regularização de câmbio. E com a regularização, muita gente trouxe dinheiro de fora. O Banco Central, a gente calculou que deu uns 10 bilhões de dólares que veio só na última semana. Então, o que a gente fez? A gente falou, nessa semana, a gente tinha uma quantidade de dólares aí vencendo, e diz, olha, não vamos comprar de volta. E com isso, ajudou a oferta e a demanda a evitar uma volatilidade excessiva. Então, nosso papel é esse, é deixar o câmbio ter a tendência dele, mas sem ignorar que os bancos centrais sempre tem que ficar de olho com os governos. Outra questão que se faz é que o Banco Central é responsável pelo sistema financeiro. Os bancos e os outros agentes, você controla os bancos, mas também as cooperativas. Os bancos são maiores, médios, pequenos, tem cooperativas são bem menores. E isso a gente cuida para que o sistema esteja bem capitalizado, ou seja, não falte dinheiro, bem líquido, no sentido que se alguém quiser, se a economia retomar e tiver gente disposta a investir, que não falte dinheiro, e provisionado, ou seja, se tiver empresas que não foram bem e está com cara de que não vão sobreviver, que os bancos coloquem em provisão do lado o dinheiro para esses problemas que já são conhecidos. Então, nossos diretrizes, do ponto de vista prudencial, o sistema hoje é capitalizado, ele é líquido, ele é provisionado, e nosso objetivo é passar por essa crise desse jeito. Parece uma coisa meio normal para vocês, mas muitas crises elas são acompanhadas de problemas bancários. Isso torna a coisa pior. A nossa sorte hoje é que o sistema bancário não é parte do problema, é parte da solução. E a segunda questão é que nós vamos tratar igualmente bancos públicos e privados, sem discriminar um ou outro, nem mais nem menos, porque nós hoje temos um sistema que tem bancos públicos, bancos privados, bancos internacionais, todos eles têm que ser tratados igualmente. E a gente deve sair com uma agenda. O que é uma agenda? É um plano, o que a gente vai fazer nos próximos anos. O Banco Central não é só decide Selic, atua no câmbio, ele regula os bancos, mas também ele tem que lidar com a eficiência do sistema, como é que vai ficar melhor para frente. Então a gente trabalha com 4 pilares, um pilar que a gente chama da cidadania financeira. Cidadania financeira, em palavras mais simples, significa que os serviços bancários ou de intermediação, por exemplo, se são um banco, pode ser uma cooperativa, eles têm que atingir cada vez mais a população.
a palavra-chave é inclusão financeira. Você inclui pessoas que não têm conta, que não têm um crédito, que não têm um cartão. Então, a ideia é você continuar incluindo pessoas cada vez mais sobre diversas instituições de intermediário. Houve bastante inclusão nos últimos anos, mas ainda temos gente para incluir no Brasil. A inclusão tem que ser feita de uma forma onde você educa e protege essa população, porque muitas vezes as contas financeiras elas não são triviais, podem parecer triviais para a gente, nem para vocês. Deve ter matemática financeira aí que muitos de vocês não devem gostar, ou devem gostar, no meu caso eu gostava na época, mas muita gente também é incluída pela primeira vez, ela tem direito, quanto está custando esse crédito, se é muito alto, se não é, se cabe no meu bolso, se cabe no meu bolso. Então, não basta só trazer a população, mas você tem que educar ela. Então, tem um projeto muito grande aí de educação financeira, e a gente está tentando trabalhar com o Exército de Capitalidade, com a SEBRAE, pequenas e médias empresas, com o ensino médio, ensino fundamental, tentando introduzir essa ideia, de forma que se alguém entrar no cheque especial, ele saber que está difícil. O segundo pilar é o arcabouço legal do Banco Central, que é basicamente aquela história que eu falei, autonomia do Banco Central, legal. Também tem uma questão do relacionamento do Banco Central com o Tesouro, o que acontece quando o Banco Central tem lucro, o que acontece quando tem prejuízo. Tem várias dessas questões que tem que ser resolvidas, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é a eficiência do sistema. Tudo no Brasil é muito burocrático, cheio de normas, tudo a gente tem que dizer para as pessoas que elas têm que fazer. Eu não digo que elas podem fazer, que elas não podem fazer. É uma visão aqui, então você fica tendo normas, você pode isso, não pode aquilo, tudo tem que ser normatizado, acaba dando uma teia de aranha. Se a gente conseguir simplificar, gera mais eficiência para todo mundo e menos complicação. E o último pilar, antes de eu acabar, é a questão do custo do crédito. A Selic está num determinado valor, mas dado um monte de instituição, compulsórios, impostos, créditos direcionados, subsídios cruzados de um lado para o outro, você acaba tendo um custo maior. A sociedade não percebe. É que nem a despesa cresceu, aqui também. Todo mundo tem uma ideia de por que eu vou dar um crédito barato para alguém, subsidiado. Então eu tenho de um lado o crédito agrícola, porque a agricultura precisa de suporte. Ok, você dá um crédito, diz, bancos, vocês vão captar esse dinheiro e vão emprestar a um crédito subsidiado de tanto para fulano. É uma coisa que existe com crédito imobiliário, é uma coisa que existe com crédito BNDES. No final das contas, vocês ficam achando que isso é pouco. A conta é a seguinte: 50% do sistema financeiro hoje, ele é subsidiado. Aí você pergunta, mas quem é que paga os 50%? É os 50% que não está sendo subsidiado. E aí os juros são muito altos. Então, um lado paga o outro. A mesma pessoa que propõe subsídio de um lado, depois reclama do outro. O juro está muito alto. O que nós precisamos fazer? Reduz o subsídio e reduz a taxa. E ficar uma média para todo mundo. Vocês vão entender. É que nem ir ao cinema e todo mundo pagar a minha entrada. Acho que deve ser o único que pagar cheia. Sou eu e mais uns gatos. O resto está todo mundo meia entrada. Ou se eu tenho meia entrada, alguém está pagando a outra metade. Então, o último pilar nosso é o custo do crédito, entendendo as causas, e não simplesmente dizendo, olha, olhando o sintoma e dizendo, não gostei do sintoma. Então, basicamente é isso que eu quis falar. Eu acho que a gente está no momento onde o Brasil tem que fazer suas reformas, o mundo ainda nos permite um certo espaço, porque o juro está baixo no mundo externo. Se você conseguir mexer nas reformas, volta das confianças, você volta a crescer, e voltando a crescer tudo fica mais fácil. Acho que você consegue fazer isso com inflação
baixa estável, que é o objetivo do Banco Central, e o Banco Central está comprometido a ter um câmbio flutuante, manter o sistema capitalizado, líquido, provisionado e trabalhar nesses 4 pilares que vai levar alguns anos. Muito obrigado. Mas como é que você está mudado? Estou mudado? Você tinha cabelo escuro, agora você tem cabelo loiro. Você tinha pele muito mais clara, agora a pele está mais escura. Você está vendo aqui, tem uma mudançazinha, não estou entendendo. Você era mais gordo, agora está mais magro. E eu? É você, José. Não, eu não sou José. Você mudou o nome também? Muito bem. Vamos para a mudança. Vou responder a primeira pergunta e depois a última, tá? A questão das alavancagens. A economia brasileira é uma economia brasileira que hoje está precisando reduzir o seu endividamento. Precisou. Por quê? Porque, olhando para frente, dadas nova conjuntura, parece que o setor público precisa ter uma dinâmica da dívida mais estável do que a gente imagina. Ao mesmo tempo, o Márcio falou do indivíduo que está alavancado e tem que pagar a dívida. O Márcio também comentou que isso vem diminuindo e, de fato, a gente está começando a ter uma diminuição. Mas é também verdade que quando você está nesse processo que a gente chama de desalavancagem, onde está todo mundo pagando as suas dívidas, o crescimento e a retomada ficam mais lentas. Isso a gente aprendeu do cenário internacional. O cenário internacional é um cenário mais lento. E, portanto, você tem uma volta que hoje as pessoas imaginam que seja uma recuperação. No ano que vem, a média aí do consenso é 1,2, 1,3 crescimento, né? O governo no orçamento colocou 1,6, mas de qualquer forma, depois de cair 7, 8%, você retomar com 1,2, 1,3 é bem pouco. E tem a ver com essa ideia de você ter um estoque aí de dívida que está todo mundo pagando. Se está todo mundo desalavancando, quem é que está alavancando? Quem está fazendo o outro lado? Hoje em dia, quem pode fazer o outro lado é capital estrangeiro, fluxo de capital. Hoje você tem uma grande quantidade de movimentações que a gente chama de M&A, Mergers and Acquisitions, ou seja, junções e aquisições, e elas hoje estão ocorrendo com uma grande movimentação. Quem está precisando vender empresa, tem outra pessoa lá de fora que está achando hoje os ativos brasileiros mais baratos e está comprando. E é essa um pouco a forma como a gente vai desalavancar. Agora, isso significa, como eu disse, que a retomada vai ser mais lenta. Sob o ponto de vista do Banco Central, o que eu encontrei igual, o que eu encontrei diferente? Acho que o Márcio não está mais, né? Não, isso é uma diferença. Olha, muita coisa mudou no Brasil. Eu acho que o Brasil hoje tem um sistema financeiro mais... Por exemplo, você tem o dobro do crédito que você tinha antes. Você tem 25% naquela época, hoje 50% é o dobro. Você olha e você vê hoje um Banco Central mais autônomo, no sentido de que, não do que você é autônomo em relação. Antigamente a gente participava de quase todas as decisões do governo, quando na verdade os bancos centrais elas são autônomos e decidem sobre o seu papel, inflação, política cambial. Acho que hoje tem uma separação mais clara. Acho que aquela ideia que eu falei da Câmara de Política Econômica não tem mais esse papel.
Mas tem muita coisa parecida, por exemplo, em relação ao Copom. Muita coisa. Eu fiquei até surpreso, que achei uma tabela que eu tinha bolado. Eu contei com ela 3 anos depois. Eu disse, a mesma tabela, não tinha ninguém que pudesse mudar, nem não tinha. É uma tabela importante, uma matriz de transição, de uma inflação para outra. Então, tem coisas da rotina que ficam, mas eu acho que a forma o Brasil mudou e o Banco Central mudou por isso. Perguntas? Apertando a política monetária no momento que a demanda está alta. O problema do choque de oferta é que você vai ter que controlar a inflação no momento que a atividade está baixa. Mas isso não significa que porque fica todo mundo olhando, dizendo é a oferta, eu não olho. Em linguajar técnico, significa que o Banco Central não tenta desfazer o efeito primário, ou seja, o choque, mas cuida para não ter efeitos secundários, ele vai se propagar. É a propagação que os bancos centrais estão preocupados, não o choque inicial. Ninguém vai tentar fazer uma inflação, o 10% virar menos 10%, ou tentar evitar o 10% inicial, que 10% da inflação do ano passado, está 10, virou 67%. Essa morreu, já foi. Você quer que volte para 4,5%. Então essa que é a diferença, esse é um clássico aí da meta de inflação. E é uma pergunta muito frequente, porque toda a ideia é que, bom, o choque de oferta tem que fazer, pois energia elétrica, está tudo bem, mas aquilo lá está dando, como eu falei, está dando filhinho. Associada a essa, tem uma outra que eu acho importante também, que são as relações entre diferentes aspectos do processo econômico, que é a respeito de consequências sobre o investimento de um ciclo tão forte de alta taxa de juros. Quer dizer, associa a questão da oferta, a questão da inibição do investimento, expansão de capacidade, que vem junto, teoricamente, com um choque de juros. O investimento caiu 25%, que nunca caiu tanto na economia brasileira, não foi pela taxa de juros, a taxa de juros, na verdade, chegou a 7,25%, nunca teve tão baixa. Na verdade, ela caiu porque ninguém investe por falta de perspectiva. A percepção que você vai investir, aquilo lá vai levar a nada, no sentido que você não vai conseguir, vai ter capacidade ociosa, ou você fica com risco de ter alguma intervenção, alguma mudança, algo que faça o teu investimento não render frutos. Então, é muito mais importante para o investimento você ter um horizonte estável e longo. Para o investimento no Brasil, hoje você é mais relevante, muito mais relevante as taxas mais longas, e aí a BNDES de um lado, que é o subsidiado, que acho que ninguém vai ter que chegar junto do resto do mercado, né? Ou seja, não no mesmo valor de hoje, mas no mesmo caminho. E taxas mais longas. Então, hoje, se você olhar, eu falei do risco caindo, da CDS caindo, os juros mais longos, hoje você olha a taxa de juros dos próximos anos, 2 anos, elas já estão indicando, se hoje é 14, já está indicando 11 no ano, 2 anos, e a taxa de juros de longo prazo, aquelas que eu falei de estão caindo. Essa é mais importante para o investimento do que a taxa Selic, que é overnight. Então, é mais relevante você dar as condições de longo prazo, de médio prazo de investimento, do que mexer em questões de curto prazo. Questões de curto prazo vão fazer coisas de curto prazo, não de longo. Já que você falou de curto e longo prazo, acho que tem 2 perguntas aqui mais relacionadas com questões estruturais e tal. Elas estão relacionadas. A primeira delas é quais são os grandes desafios estruturais cuja resolução permitiria baixar a taxa de juros. A segunda está relacionada, né? Acho que é a mesma pergunta na verdade. O que é preciso para o Brasil ter taxa de juros em torno de 3,5% ou 4%, como países como México, Chile, Colômbia, etc. Você precisa ter... primeiro que elas não têm 3,5%, isso é juros, 3,5% ou inflação. Nenhum dos dois eles têm hoje, tá?
Os países hoje estão com inflação mais alta, tá? Estão com juros mais altos também. Colômbia, quase todo mundo está lá 7, 8, não é 14, mas é 7, 8, só que a inflação é menor. Então, o primeiro fator que precisa, a nossa inflação tem que cair. Não dá para ter um juros 3, 4,5 se a nossa inflação é 10,7. Não dá. Então, primeiro tem que baixar a inflação. Eu acho que estamos no caminho, mas ainda vai levar algum tempo. Segundo, a gente precisa atacar algumas questões a gente falou aí de indexação, de inércia. Tem que, de alguma forma, o brasileiro não olhar tanto para trás, olhar mais para frente. Isso a gente só consegue com inflação baixa há muito tempo. Isso vai reduzir, eu acho que é onde a gente está andando. Outra questão estrutural relevante você não pode ter despesa subindo 6% ao ano durante décadas, isso é despesa real, e achar que isso vai afetar a inflação. É a mesma coisa que você está dentro de um carro, um pé no acelerador, outro pé no freio, achar que está fazendo assim. Para poder tirar o pé do freio, você tem que começar a tirar o pé do acelerador do lado fiscal. Então, a questão fiscal, ela tem que dar o contorno para a inflação ajudar a cair. E aí depois, tem toda a questão estrutural que a gente comentou, de acabar com a meia entrada, ter o juro valendo para tudo. Esse é o último no meio do caminho, eu acho que perdi uma, né? Ou não? Acho que os dois. Vou fazer mais uma. Tem algumas perguntas ligadas com a economia internacional. Tem duas aqui que eu poderia passar. Uma delas ligada com a economia americana. A pergunta é assim: a recuperação da economia americana foi modesta, mas é tomada como pressuposto que ela continuará por algum tempo. Janet Yellen já sinalizou que uma nova crise pode afetar os Estados Unidos antes da taxa de juros atingir 2%. Como isso, se acontecesse, afetaria o Brasil? Essa é uma pergunta especificamente sobre a economia americana. Depois, uma outra pergunta um pouco mais geral, fala assim: como o fenômeno da desglobalização, incluindo Brexit, Trump, etc., pode afetar o Brasil? Considerando que a economia do país se apoiava na exportação de commodities, no comércio, etc. Bom, Estados Unidos, eu acho que a pergunta não é 2% é inflação. A inflação chega a 2%, que é a meta deles. E eles estão buscando a meta por baixo. Ou seja, o problema deles é a inflação muito baixa, tem que chegar a 2%. A economia está se recuperando e parece, tudo indica que vão começar a subir os juros logo. Um pouco tirando a excepcionalidade da política monetária dos Estados Unidos, tem zero, negativo, isso não pode voltar. Então eles estão começando a voltar. E a razão principal que estão voltando é que se o PIB está subindo 2,5%, 2% pelo trimestre, o mercado de trabalho está seguidamente melhorando. O desemprego lá que chegou a 10%, hoje está abaixo de 5%. E você está criando emprego todo ano, todo mês, 200 mil empregos. Isso é o que dá robustez para a percepção de que os Estados Unidos está saindo mais do que o PIB. É o mercado de trabalho que está dando a confiança na volta. Existe, obviamente, a eleição daqui a pouco. Há grande risco aí que se tem receio a questão do comércio mundial, que pode ser modificado com o novo presidente, que pode modificar outros, pode tentar, pode ser mais protecionista, e isso é uma preocupação global, não é só do Brasil, é uma preocupação mundial, que dependendo da eleição, você pode ter um mundo mais fechado, Estados Unidos mais fechado do que até hoje. Tem duas perguntas interessantes aqui, mas eu não resisto, só fazendo
um adendo a essa questão do Banco Central americano, de fato, a economia está andando em torno de 2% ao ano, e o mercado de trabalho melhorou. Agora, o argumento da Janet Yellen para não subir é que o mercado de trabalho está melhorando tanto que tem gente voltando para a força de trabalho e isso não tem pressionado os salários, portanto, ela não enxerga a pressão de custo vindo daí, né? Ou seja, o mesmo argumento que é o mercado de trabalho melhorando, portanto, vigia a taxa de juros, ela usa para dizer exatamente o inverso, né? É para lembrar que a saia justa dos economistas, que a vida não é fácil. Tem só duas perguntas. Ela usava esse argumento que justificou de por que ela não subiu até agora. Agora que ela está pensando em subir, do recado, ela já está indicando, olha, muita gente já se incorporou, e estão começando a ver o salário subir. Tudo muito gradual, muito cuidado, porque a recuperação está lá, essas coisas estão uma beleza. Mas esse argumento dela é um argumento que ela usou para não subir no último ano, e agora está pensando, já bom, agora já acho que dá. Data dependent e não date dependent, como se... questão de câmbio, né? Aqui tem duas preocupações nítidas em relação à relação entre nível da taxa de câmbio e investimento, de um lado, e a questão de risco cambial associado à questão de investimento também. Acho que essa questão aqui tem a ver com funding externo para infraestrutura não gera dólar, então você tem aí potencial descasamento, né, que é muito importante. De fato, são duas questões separadas. Como eu mencionei, não tem câmbio mais apreciado, torna o investimento mais barato, porque a gente costuma importar bens de capital, a gente produz aqui no Brasil também, mas tem muito bem de capital importado, e esse bem de capital importado se torna mais barato com o câmbio apreciado. Então isso favorece o investimento. Por outro lado, o câmbio mais apreciado torna as exportações mais caras, as importações de bens de consumo mais baratas e dificulta a retomada pelo lado da produção. Então não tem ganhador aqui, assim, tem sempre os dois lados. A infraestrutura, ela precisa olhar para prazos longos. E em alguns países da América Latina e outros países emergentes, são economias mais dolarizadas. Então muitas vezes faz contratos de 10 anos, 15 anos em dólar. E aí o problema do risco cambial desaparece. O contrato já é em dólar. O Brasil é um país que não entrou na dolarização, que teve muita vantagem de entrar na dolarização. O que significa que o contrato de longo prazo em projetos de infraestrutura não é em dólar. Você tem que pensar, o investidor ele vai ter que ver como é que fica a questão do câmbio no longo prazo. Ele poderia ir no mercado e tentar fazer hedge. O problema é que projetos de infraestrutura são muito longos. E pode não existir o hedge que você precisa. Ou se existir, existe um preço muito caro que torna o projeto muito caro. Então esses são os nossos problemas. E o problema não é só com a infraestrutura. Nós hoje temos que ter a tranquilidade, o horizonte de tal forma que o projeto de longo prazo tenha um risco menor, não só cambial, mas vários riscos menores, de forma a ter o investimento. Sobre a PEC 241, basicamente sua opinião, né? Então, a primeira delas diz, se você pensa que saúde e educação, né, gastos sociais, deveriam estar submetidos à PEC 241, e a segunda, a PEC do teto dos gastos, sem dúvida tem seus benefícios. Mas o fato de congelar políticas fiscais não é extremamente danoso? Eu acho que a gente tem que se acostumar no Brasil a ter prioridades. Se a gente achar que a gente consegue tirar tudo fora do que vai continuar, nós não vai continuar nada, vai ficar tudo forte, não tem controle, que acaba dando inflação, acaba dando... E no final das contas, você acha que está defendendo os gastos sociais e você não consegue.
Eu acho que as políticas sociais mais bem-sucedidas que eu conheço são políticas sociais que estão embutidas no marco macroeconômico do Estado. Eu nunca vi políticas sociais funcionarem quando a macroeconomia está bagunçada. Então, uma pré-condição para nós termos políticas sociais boas é a macroeconomia estar arrumada. E é relevante. Não há uma contradição entre uma macroeconomia arrumada e você ter investimento em saúde, educação e políticas sociais boas. Não há essa contradição. Quanto mais cedo a gente perceber isso, melhor para nós. Educação, saúde tem piso, as vão continuar tendo seu piso. Hoje em dia tem uma parte que inclusive você gasta acima do piso. Não vai ter, não tem essa questão. É ideal a gente colocar a questão relevante. Nós queremos gastar dinheiro em previdência, em financiamento às empresas, em exonerações, em consumo, ou em saúde, educação, Bolsa Família. Não vamos fugir dessa escolha. Todo país do mundo tem um orçamento para essa escolha. Essa ideia de tirar, vai tirando, é uma ideia de que não há orçamento. E quando não há orçamento, eu digo para vocês que quem perde são aqueles que têm menos força, que acaba sendo políticas sociais. Então, só beneficia a política social se está dentro e está sendo parte do jogo. Então, vamos gastar mais em X em detrimento de Y. Essas são as escolhas da sociedade. A segunda parte é a segurança e se não é muito rígido. Aqui, eu não acho muito rígido. Eu não acho muito rígido no seguinte, porque se você olhar o que aconteceu nos últimos 30 anos, nós estamos vindo de umas condições onde era o contrário, a gente estava completamente folgado, nenhum controle. Como é que a gente resolveu o problema? Como eu falei, ou dá mais inflação, ou aumenta o imposto, ou aumenta a dívida. Nenhum deles é bom. O aumento da inflação recai o imposto inflacionário, ou seja, regressivo. O imposto, nossos impostos não são, acabam sendo impostos indiretos, são os mais fáceis de colocar. E, do lado da dívida, você aumenta a dívida, é onde a gente está hoje. Recessão, 12 milhões de desempregados. Então, nós temos que acabar com esse ciclo vicioso. O Brasil, desde a colônia portuguesa, não teve problema de excesso de rigidez. Teve um problema contrário. Então, esse medo que nós temos é um medo que eu acho que, se colocar, a gente resolve rapidamente. Te garanto que sai uma lei ou uma outra PEC dizendo, entendeu? Temos excessos, está resolvido. Nosso problema é o contrário. Agora, temos que entender por que a gente precisa de tempo nenhum. Nosso déficit primário hoje é 2,5% do PIB. O déficit no ano que vem vai ser quase isso. Ou seja, nos próximos anos, nós temos um aumento da dívida. Realmente rígidos no curto prazo, para evitar a subida da dívida. O que significa que nós corremos o risco de não ter a retomada, porque você vai fazer um overkill, a recessão piora, você vai. Ou você diz assim, vamos fazer a coisa olhando o longo prazo. Mas se eu vou olhar o longo prazo, eu tenho que olhar o longo prazo, tenho que olhar 10 anos, algo assim. Eu não posso dizer, eu vou fazer em 10 anos, e depois dizer a regra de 10 anos é ruim. Ou eu vou fazer em 10 anos e a regra tem que ser 2 anos. Ou eu não tenho regra nenhuma em 10 anos e faço hoje. Aí eu faço o overkill hoje. O primário, em vez de ser um 10 de 2,5%, vai para 3, 4%, que é o que precisa. Mas vocês imaginam o que vai custar ir para 3, 4% hoje. Então a gente tem que um pouco colocar essa ideia de que tem vários tópicos que a gente tem. A gente tem aqui, por exemplo, qual a ótima composição dos gastos no Brasil hoje? Qual seria o que você deveria ter? Porque aí, uma vez que você sabe onde é que você quer ter, você pode pensar.
o que você tem que cortar, o que você não tem que cortar. Segundo, qual é muitos me perguntam qual é a quantidade ótima de reservas internacionais que o país tem que ter, dólares que o país tem que ter. Essa é uma pergunta que não está muito bem respondida. Acho que são tópicos interessantes. Outro tópico, como é que seria o sistema financeiro, o mercado financeiro, com uma taxa só, sem ter várias? Esse tipo de perguntas são perguntas que dando o custo dessas políticas. Todo Banco Central tem, inclusive, regime de meta de inflação. Quando você tem uma meta de inflação, você decide qual é a velocidade da volta para a meta. E a decisão da volta ela é uma decisão que leva em conta a atividade. Então, as questões de curto prazo, todos os bancos centrais levam em consideração. Acabamos falando do FED, ele olha o mercado de trabalho, o PIB, vê se tem inflação subindo também de salários, acabou de comentar isso. E todos os regimes de meta de inflação fazem a mesma coisa, eles olham a meta de inflação e veem qual a velocidade da volta. Se não estivesse olhando a velocidade de volta, em 2015 a inflação não tinha chegado a 10,7, você combatia ela sem custo, ou esse ano, em vez de chegar a 7, você já voltava para 4,5 imediatamente. Então você tem isso embutido. Agora é importante, isso são coisas de curto prazo, né? De trade-offs, de custo. Mas o importante é que o crescimento ele não vem da política monetária, crescimento de longo prazo. Os países crescem porque eles conseguem produzir mais com menos recursos, ou tendo mais recursos de alguma forma. Então, produtividade, crescimento, inovações, capacidade de inventar coisas que geram valor, é isso que gera o crescimento no longo prazo. A gente fica muito tempo, e o meu trabalho tem uma parte disso, olhando o curto prazo, políticas anticíclicas, a recessão, a volta da inflação, e a gente não pode esquecer que o Brasil só vai conseguir crescer, em média, 2, 3, 4, mais por cento, se a gente tiver investimento, tentar com infraestrutura, inovar, as pessoas têm uma educação que gera valor, enfim, as coisas reais. As coisas monetárias, elas vão mexer só no curto prazo. O longo prazo são as coisas reais. E eu diria que isso é o grande tema de iconografia. O que vai fazer o Brasil crescer? O que faz a produtividade do Brasil pular? Do hoje, que é baixa, para uma produtividade mais alta. Esse, de longe, é a maior contribuição que uma monografia pode dar, até mais do que os temas que eu falei aqui. Inflação, como o Brasil pode voltar a crescer de forma sustentável. Essa observação sobre a produtividade responde